Olá pessoal, boa noite. Estamos aí online Campus Party Digital Goiás e vamos para a palestra, sobre algoritmos complexos para entrevistas, no Google, Microsoft, Apple e dentre vários outros. Já coloquei desde o início essa palestra, ela é baseada, nesse livro, Cracking the Coding Interview, que são algumas questões de programação e soluções, do Gail Lachman McDowell, que de fato passou por várias empresas, e observou alguns algoritmos que eram pedidos, e também de algumas experiências pessoais e também de pessoas que eu conheço, que também passaram, e tiveram que compreender alguns desafios importantes, de algoritmos e matemática para o contexto de empresas, vamos colocar assim, de um renome internacional. Dá boa noite para todos vocês. Eu sou Luiz Calaça, eu sou de Goiânia, Goiás, sou professor, engenheiro de software, cientista de dados, trabalho também muito com a internet das coisas, Big Data, dentre outros, correlatos de tecnologia. E nesta palestra eu quero iniciar nesse contexto, para nós, como que é resolver um problema. É claro que essa palestra, eu estou falando de algoritmos, estou querendo demonstrar como é que nós vamos atacar problemas, quais são os maiores problemas que nós podemos aí encontrar dentro do contexto de vagas internacionais, mas, de fato, isso serve para qualquer um que esteja iniciando no mundo de algoritmos, bem como para aqueles também que já estão no mercado, aqueles que já também conseguiram abranger, com certeza, uma vaga, ou também tem sua startup, dentre outras mais. Uma forma muito importante para nós, que se chama Milestone, é quando eu quero quebrar um problema em diversas partes. É algo importante para nós, é isso que dá também um sentido para nós, de algoritmo, E aqui eu quero chamar um pouco de atenção, porque acabou que na nossa cultura, e na nossa atualidade, nós nos acostumamos muito a ver videoaulas e nos esquecer um pouco dos fundamentos dos livros. É o que eu vou chamar bastante atenção nessa palestra. Então, videoaulas são muito boas, excelente, com certeza, cursos online e vídeos disponibilizados, mas os livros têm fundamentos. Então, não é uma cisão entre videoaula e livros. Nós precisamos nos fundamentar melhor. Então, há muitos algoritmos que nós não vemos, nos vídeos corriqueiros, que comumente pode-se não ver, até nas faculdades, e é necessário nós nos voltarmos para livros. E outro contexto muito importante para nós é nós crescermos no grau no grau do problema. Então, assim, ter uma progressão. Então, eu referenciei até a professora Jo Boiler, de Stanford, que coloca que cada vez mais é necessário que nós adentremos a problemas maiores, até para que o nosso neurônio, esse contexto de neurociência, possa trabalhar melhor, ele possa compreender problemas mais aprofundados e também possa generalizar melhor, que é muito o contexto da indução, dedução que nós temos na matemática. E colocar de forma prática. Nós precisamos iniciar esse processo, de fato, sempre ter ali uma organização dos nossos problemas, um estudo dos nossos problemas, porque isso leva tempo. Compreender um problema grande leva tempo, Então, são problemas grandes chamados até de moonshot, o tiro para a Lua, chegada à Lua, com problemas grandes, hoje nós tentamos resolvê-los. E é de grande importância nós conhecermos os problemas clássicos. Então, quando se fala, por exemplo, do caixeiro viajante, quando se fala problemas de grafos, quando se fala de diversas problemáticas já conhecidas, de problemas conhecidos, número de Armstrong, números primos, dentre diversos outros. Então, é importante conhecer os problemas clássicos, aqueles que estão também ainda em aberto, conhecer bem teorias matemáticas diversas, principalmente teoria dos números, para nós é muito importante no contexto de algoritmos, e, de fato, resolver muitos algoritmos, de fato, buscar essas problemáticas e engajar nessas problemáticas. Comumente, sempre, quando nós iniciamos em algoritmos,
nós vamos ter essa organização muito simples, né, e a priori muito fácil. Então, eu tenho que saber quais são meus dados de entrada, o que eu vou processar e qual que é a minha saída. Então, é algo a priori muito básico e também muito simples. Mas quando nós vemos um problema, esse problema de 2017, da maratona de programação, então, de fato, nós assustamos, né? Já olha para aquele texto, né? O problema foi o problema das cigarras periódicas. Ele teve uma assertividade razoável, né, em 2017. Então, se começa a perceber que quando você vê aquele texto e se vê exemplo, né? Você vê pequenas partezinhas, né, pequenos, vamos colocar assim, né, pequenas partes matemáticas, né, como essa inequação, como alguns delimitadores, né? Você começa já a ficar com medo. Então, calma, né? Organiza os dados, a gente tem que saber ler o problema. Então, problemas grandes, com certeza, né, são necessárias reflexões maiores. Então, é começar a ler o problema, separar os dados, perceber qual que é, né, de fato, o nosso processamento e qual que vai ser a nossa saída. Então, quando a gente pega esses problemas de maratona de programação, no caso, até coloquei o link, está aqui embaixo, né, do IME, é um problema oriundo da maratona. Então, é ler o problema, organizar os dados, perceber o que está sendo pedido. O engraçado de problemas de algoritmos, né, de forma geral, é porque quando você olha um problema, ele está lá, exemplo de saída, 4. Fácil, né? É só eu fazer meu processamento, porque eu tenho a saída 4. Então, com certeza, os números são muito simples, né? Então, o que da questão está muito em organizar o problema. É justamente separar essas partes do problema. Então, sempre começar separando partes do problema. Nós podemos aumentar a questão do nosso problema. Então, eu trouxe uma certa problemática. Então, uma suposição, é claro, é uma suposição de problema, mas esse é um projeto real, né? Um projeto particular meu. Então, se tem um mapa e eu quero saber quais são os trechos com mais acidentes e eu quero plotar nesse mapa. Então, como é que eu vou desenvolver isso? Qual que é o algoritmo aqui nesse sentido? Eu preciso pegar dados, eu preciso saber onde tem mais acidentes, e quando eu souber, ou seja, se aquele local tem mais acidentes, então eu vou, de fato, renderizar uma linha, né? Eu vou renderizar ali um caminho entre dois pontos. Mas como é que eu vou saber que esse trecho tem mais acidentes? Eu vou saber se eu tiver dados, né? E é claro que esse trecho tem que ter uma latitude e longitude inicial e também uma latitude e longitude final. Então, primeiro eu organizei os dados do meu problema. Eu preciso ter esses dados para que eu possa renderizar uma linha, eu preciso saber qual o trecho, de fato, esse trecho é limitado por 2 pontos, por uma latitude e longitude. E quando eu souber, eu peço aí para os nossos frameworks para ele poder renderizar uma linha entre pontos. Poderia aplicar esse problema a diversas outras coisas. É claro, aqui foi um trecho com mais acidentes, mas eu poderia colocar qual trecho, um trecho que recebe mais multas, um trecho que passa mais carros, um trecho que tem mais pessoas. Trechos, vamos colocar assim, são uma problemática que poderia ser de trecho, né, generalizada. Então, isso que é importante de eu compreender um problema, de eu levantar os dados e eu, de fato, aplicar. Porque quando nós compreendemos os dados, sabemos o processamento correto e sabemos a aplicação, então nós conseguimos generalizar esse conhecimento. Então não precisava ser trecho só com mais acidentes, poderia ser trecho com qualquer tipo, outra coisa. Mas é claro, para isso eu deveria ter os dados processados e ter a minha saída, que é a renderização desse trecho por meio de 2 pontos. Uma coisa interessante a respeito do nosso país, né, do Brasil, essa é uma notícia de 2 anos, 2 ou 3 anos. O Brasil é 38º, né, no ranking dos melhores programadores. É claro que aí vai divisão, talvez individual, né, se nós estamos numa boa posição ou não. Né, nós temos aí, acho que pela ONU, 193 países, então nós somos em 38º nos melhores programadores. Mas nessa reportagem, né, que saiu na revista Exame, tem algo bem particular e bem importante para nós, onde ele diz, né, que a China e a Rússia, né, se mostraram, né, com os mais talentosos,
E os chineses, né, venceram todos, né, os competidores em matemática, programação funcional e desafios de estruturação de dados, né, enquanto os russos, né, dominam os algoritmos, a arena mais popular e competitiva. Então, esse caminho a gente já começa a entrar e é necessário para nós. Matemática tem que ser uma amiga, uma aliada nossa. De fato, não há como dissociar, como ser um bom, né, em algoritmos, um bom em programação. É claro que eu falo para vagas que extrapolam, né? Até porque quando nós pensamos somente em vagas de mercado ou softwares comerciais, a gente pensa muito mais em CRUD, né, em regras de negócio, e parece meio simplório, né, a programação. Então aqui a gente coloca um nível um pouco maior, né, de programador. Na verdade, o engenheiro de software, né, aquele que está por trás, aquele que faz os frameworks, né, que todos consomem, aqueles que estão desenvolvendo, né, e arquitetando aquilo do zero. Então, é muito importante para nós, para o caminho, né, de desenvolver algoritmos complexos, nós compreendemos de diversas teorias matemáticas, de estruturação de dados, né, que é a estrutura de dados que nós comumente vemos, e, claro, né, programação funcional, programação dinâmica, dentre outras, né, as quais nós podemos observar hoje. E, de fato, não dá para a gente alcançar grandes voos, né, se nós não entrarmos, vamos colocar, nos grandes problemas e também progredir nesses problemas. Nós não podemos ficar só no básico. Temos que subir e progredir, né, a cada momento, a cada exercício. Então, uns sites importantíssimos para aqueles que querem desenvolver algoritmos complexos e preparar-se bem para boas entrevistas. Então, Spod Brasil, Uri Online, né, ACM Programming Contest, né, que é um site internacional, sites de maratona de programação, dentre blogs de maratona de programação. Para alcançar grandes voos, tem que andar aí nesses bons locais, que terá grandes problemas, e muitos deles já se ajudam com problemas resolvidos. Então, tem vários que têm problemas resolvidos ali, e isso é muito legal, porque ajuda muito quando se está no início, né? Então, você perceber que aquele problema que era grandioso se resolvia com 3, 4, 5 linhas, ou com 2 funções, 3 funções. De fato, é necessário para alcançar grandes voos. Um livro também importantíssimo, que chama The Art of Computer Programming, que é citado, né, por Bill Gates, foi um alvoroço por volta de 2016, 2017, que eu acho que foi a citação dele, né? Que é um livro de um professor de Stanford. Então, Bill Gates falou, se você ler esse livro, né, esse The Art of Computer Programming, se você ler e entender as ideias do livro, então você pode enviar seu currículo, que você está contratado. É claro, o livro, os 4 volumes são enormes, né? Então, a dificuldade extrema, com certeza, de ler página a página. Mas você consegue perceber por que ele está pedindo aquilo. Ele está querendo alguém, né, um desenvolvedor que compreenda conceitos de estrutura de dados, de algoritmos básicos, que compreenda matrizes, que compreenda grafos, que compreenda árvore, que compreenda fila, que compreenda lista ligada, que entenda o que é a computação ali propriamente dita, né, enquanto aquele básico a avançado, né, quando a gente coloca no contexto da programação inicial, né, não pensando, né, na utilização de frameworks, entre outros, porque isso é puramente técnica, né, e utilização de documentação, mas a arte, né, de programar, a arte da computação, em sentido de algoritmos, está muito no contexto básico de estrutura de dados, arrays, vetor, matrizes, e isso vai estar muito imbuído em diversas provas quando se faz entrevistas internacionais. Daí nós entramos propriamente no livro, né? É claro que vocês podem perceber que nós temos um tempo de fato curto, e eu estou querendo jogar aí vários contextos, várias pequenas partes, né, de programação, algoritmos, matemática e preparação, né, sites para se aprofundar em grandes problemas, né, e melhorar o nosso raciocínio. Então, no livro, né, o Cracking the Coding Interview, este livro é, de fato, excelente. E quando, né, o autor, né, vai aí colocar a problemática, né, os itens que são necessários para se estudar, né, para as vagas, nós encontramos inicialmente itens básicos. Então, olha, ele tem que dominar vetor, tem que dominar matrizes, tem que saber strings,
né, por exemplo, o problema do palíndromo, né, strings, não sei se todo mundo já resolveu o problema do palíndromo, né, só para compreender que que a mesma palavra que está escrita, né, da esquerda para a direita é a mesma da direita para a esquerda, então, um algoritmo simples, mas que comumente pode se encontrar em provas, também trocar letras, matrizes, né, saber que é uma diagonal secundária, primária, compreender até nível de código, como você trocar a diagonal principal pela primeira linha, como você colocar a primeira linha na última coluna. Então, diversas provas tentam trabalhar essa visão, né, do desenvolvedor. Outro problema da recursão, né, que é o famoso algoritmo de Fibonacci, né, que é o que se costuma normalmente implementar. Então, é necessário aprender recursão, operações binárias, ordenação e busca, né, os algoritmos, o quicksort, merge sort, dentre vários outros. Né, o básico, e é claro, né, que não é somente o básico, coloca o básico como o necessário, né, mas saber bem orientação a objetos, que também, né, o The Cracking, The Coding Interview coloca, você tem que saber bem tudo isso. E nem tão básico assim, mas que é muito necessário saber, né, listas ligadas, árvores, grafos, programação funcional, dinâmica, né, o desenho de sistemas, né, como é que cada partezinha do sistema, né, está ligado à sua arquitetura, né, como é que cada parte comunica com outra parte, está acoplado, desacoplado, porque, de fato, a gente não pode... É claro que o livro se pauta nesses algoritmos iniciais, mas também nós não podemos tirar essa parte de conhecer de arquitetura de software, né? Que aí, é claro, se entraria até o contexto atual, sendo hype ou não, né, de microserviços, né, que tem sendo bastante utilizado. Então, busca em profundidade, né, outra bastante pedido, tanto em maratonas de programação e tanto em vagas, né, internacionais, em vagas em diversas empresas. Outra coisa importantíssima, saber sobre o Big O, que é sobre complexidade de algoritmos. Né? Se você está com 2 fors, aquilo vai andar várias vezes para resolver o seu problema. Se você está somente com um for, aquilo vai andar menos. Só para dar uma noção básica, né? Cada vez que eu coloco mais if else, mais complexo fica o meu programa, né? Mais lento ele tende a ficar. Então, o Big O, a complexidade de algoritmos, é muito importante que se saiba. Então, aqui a gente tem uma gama de itens, né, que se é proposto, e aqui eu coloco, é claro, pelo livro, também de várias experiências também, é o que é cobrado. Então, sempre vai te passar um exercício. É claro que todos, né, que passam pelas provas, né, até por ética, né, não se conta, né, normalmente os problemas, né, que são passados, mas tudo está imbuído nesse contexto. Então, você vai ter uma prova, por exemplo, desenhe, por exemplo, um vaso de rosas na console utilizando Python, Java, Ruby, qualquer outra linguagem. Então, é para saber se entende, né? Se compreende as estruturas básicas, né? Se compreende aquilo que se deve fazer, né, dentro de um software. Então, segredo para essas vagas, segredo de algoritmos, segredo aí do livro, segredo de outros, tudo é matemática, tudo é algoritmos, é entrar no mundo dos sites, buscar, né, os sites que eu já coloquei, do Spot Brasil, URI Online, ACM Programming Contest, dentre outros, para poder prosseguir e aprofundar mais no contexto. Pessoal, estamos aí às 23 horas e pouco, já no fim da nossa palestra, já está na hora de começar, com certeza, se aprofundar mais em algoritmos, ser aí o The Art, né, fazer um masterpiece, né, uma obra de arte aí com a arte de programar e ser aí de fato com muito mais acurácia, né, eficácia, otimização no contexto de algoritmos. O processo é easy? Sim e não, né? Então, é claro que temos o caminho, mas é hard, com certeza é complicado. Então, estuda muito o que falamos, né? Pratica muito e crie portfólio com isso que falamos, né, desses algoritmos e com esses problemas. Tente as vagas, não tenha medo de mandar seu currículo, atualize seu LinkedIn, sempre é importante, né? Essa comunicação via rede social. Tenha outras skills, como arquitetura de software, conhecimentos de DevOps, machine learning, né, controle de filas, que é muito importante para a atualidade, microserviços, né, e outros mais. Pessoal, obrigado. Eu sou aí o Luiz Calaça, @Luiz Calaca, vocês conseguem me achar em qualquer rede, né, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, qualquer um deles, sempre é Luiz Calaça em todas. Então, se tiverem alguma pergunta, né, fiquem à vontade para fazê-la, tá bom? Agradeço
a todos aí, aos organizadores e também a quem está aí online neste exato momento. Tem uma questão aqui do Cláudio Abreu, né? Ser um bom programador é preciso ser bom em matemática e também em inglês. Então, com certeza, Cláudio, é necessário. Se faz muito necessário mesmo a questão tanto da matemática e tanto do inglês. Então, é necessário que você comece os dois, né? Acaso não se tenha iniciado, e comece de forma paulatina. Não dá tempo. Eu acho difícil essa questão de você colocar assim, vou aprender em 6 meses ou 1 ano, mas é começar. Temos mais uma pergunta. Qual linguagem você indicaria? Nanami, isso é uma questão, às vezes, muito pessoal, né, muito particular, mas para se iniciar, né, eu acho que Python, por exemplo, aí eu falo de forma pessoal, é uma boa linguagem. Eu falo nos dois casos, eu não sei se às vezes sua pergunta, às vezes abrange também um mercado, né? Então, assim, é muito legal, Python tem um mercado muito bom, e é bom para se iniciar a programação. Né? Outros, há controvérsias para se iniciar em Java, porque tem que ter muita conceituação de orientação a objetos, né? Aí acaba que mescla, né, tanto as estruturas iniciais com orientação a objetos, mas também uma linguagem excelente, tem um mercado grandioso. Então, com certeza, Python seria bem legal, Java também com certeza é bem legal, tanto para aprender, tanto para ir para orientação a objetos e tanto para ir para o mercado. Então, coloca essas duas, apesar de, né, termos diversas aí. Recebi as outras mensagens. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Acho que a gente tem mais um tempinho, se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais. O Thiago Moreira falou da linguagem C, né, que indica a linguagem C. Eu recomendaria a linguagem C muito no contexto quando você vai para sistemas embarcados. Então, Thiago, eu acharia muito legal, por exemplo, ensinar programação com Arduino e com C. Então, assim, acho fantástico. Não utilizo diretamente essas aulas, nem sempre, né, nas faculdades, mas eu, em cursos livres, utilizo bastante. Então, C com Arduino, acho que é bem legal para se iniciar no mundo da programação. É claro que também, né, hoje a gente tem C, C++, que tem um mercado legal, né, para o contexto de jogos também, né, e diversos outros, né. Com certeza, o Derek também está colocando aí o Ruby, né, Rubyzinha show, com certeza. O Ruby, né, e o framework, né, Rails, né, cresceu de forma ascendente no mercado também, né, diversas vagas também, né, para Ruby no Rails. E também o Ruby é uma linguagem legal de começar, também de aprender a programação, com certeza é recomendável também. Nanami, os slides vão ser disponibilizados, então também se você achar legal também pode entrar em contato por rede social, também aqui eu envio os slides também, tranquilo, tá bom? Pergunta do Emerson, quando eu posso começar a enviar meu currículo para as empresas em busca de uma vaga na programação? Emerson, a primeira parte é criar portfólio. Então, assim, eu pensa que eu sou um CTO, ou sou um CEO, ou sou um RH que vou receber o seu currículo. Então, você precisa demonstrar conhecimento. Então, assim, sobe códigos, né, para o GitHub. É claro que você tem que ter a noção da vaga para a qual você tá entrando, né? Então, assim, se é para uma vaga de desenvolvedor júnior, então faz sentido você ter pequenos, por exemplo, portfólios de pequenos sistemas funcionando, pelo menos conectando no banco de dados, mostrando uma interação, né, de CRUD, né, de salvar, deletar, atualizar. Só que faz-se muito valer você ter um portfólio legal de problemas de programação. Então, por mais que ainda você não tenha desenvolvido bem nas tecnologias e nos frameworks, você pode demonstrar conhecimento pelos problemas, né? Olha, eu consigo resolver os problemas, sei me lidar bem com as diversas funções da linguagem. Então, é legal. E sobe tudo para o GitHub. Tem que subir para o GitHub, né? Quando você montar o seu currículo, coloca o link, né, do seu GitHub também, né? Monta bem o seu LinkedIn, né? Monta bem
as suas redes sociais também para colocar, né, o que você tem feito, né? Participa bastante de eventos, né? Faz bastante network, né? Que é algo legal, né? Para você também ter locais, né? Para você mandar o seu currículo. Então, assim, monta portfólio. Você precisa de portfólio, você precisa mostrar conhecimento. Então, entra nos sites que eu falei, Spod Brasil, Uli Online, olha um tutorial, às vezes com vídeos disponibilizados na internet, por exemplo, fazendo um sistema do zero com Java, fazendo um sistema do zero com Ruby no Rails, e monta aquilo lá para também você, né, ter mais confiança, mais conhecimento, né, porque ali você vai ter muito problema, muito erro, que você vai, né, de fato, crescer, né, quando você vai resolvendo cada coisa. Então, assim, monta portfólio, coloca o link no seu currículo e manda seu currículo, né, não tenha medo de participar das entrevistas. Nanani, quais empresas você acha interessante, né, aqui no Brasil para ser programador? Nanani, nós brasileiros, nós temos uma fama boa, mundial, como pessoas, de fato, assim, que conhecem bem do contexto completo. A gente é muito, vamos colocar assim, o full stack, de conhecer bem a pilha de programação, que às vezes não acontece em outros locais. Então, assim, aqui dentro do Brasil, a gente pode mandar para diversas empresas. Então, assim, pensa nas empresas conhecidas. É claro que não estou fazendo merchandising para nenhuma delas, mas, assim, todas essas startups que cresceram muito, né, quando você pensa no Nubank, iFood, Uber, né, que estão no Brasil, dentre outras, PagSeguro, Mercado Livre, e por aí vai. Né? Pensa nessas empresas, todas elas são muito legais de mandar. Então, por quais problemas que você vai passar? Vão ser justamente esse tipo de problema. Então, são problemas de algoritmos que eles vão enviar. Ou então, comumente, vão te pedir para uma arquitetura de software, que aí é legal até respondendo novamente não recordo, acho que foi o Emerson. Então, assim, tem que fazer uma estrutura de mercado. Então, você tem que fazer uma API, né? Uma API conectando no front-end. Então, muito provavelmente, né, essas vagas vão te pedir isso. Mas muito está no sentido básico. Tem que saber algoritmos, tem que saber trabalhar bem com matrizes, com vetores, tem que saber bem fazer isso. Então, próxima do Dan Brawley, eu acho que está acabando o nosso tempo, não sei se nós estamos com perguntas ainda. Temos aí mais uma pergunta. Dan Brawley, qual é o motor de programação ideal para programação? Agora, eu não sei se foi no sentido de framework, né, que pode ter sido a pergunta. Então, não tem muito assim, é claro assim, tem mais os conhecidos de cada linguagem, né? Então, hoje, quando você vai trabalhar com Ruby, você tem um motor de programação framework, que é o Rails, né? Então, o mercado vai te pedir Rails, se você tiver com Ruby. Vai ser muito comum, apesar de ter o Sinatra, ter outros. Se você estiver trabalhando com Python, vão te pedir Django, vão te pedir Flask. Então, são dois bastante conhecidos. Se você estiver trabalhando com Java, muito provavelmente vão te pedir o Spring, né? Spring Boot, que acendeu bastante. Então, para cada linguagem tem um motor, né, de programação que vai te ajudar aí de uma forma mais mercadológica, né? Te ajudando ali a construir bastante as partes do software, né? A criar a sua API, a conectar de uma forma mais fácil no front-end, né? Então, seria isso, Tom Brawley. Tiago Moreira, né? A sua pergunta, né? Como é que eu estou pronto? Pergunta do Tiago Moreira. Como é que eu estou pronto para o próximo nível, né? Por exemplo, sair de júnior para pleno. O tempo todo foi esgotado. Já recebi que o tempo foi esgotado. Tiago, não vou poder responder, será uma pergunta mais longa para responder, então entre em contato comigo nas redes sociais, que eu te respondo tranquilo. Quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, te ajuda a montar currículo, montar portfólio, te indicar problemas. Estamos juntos aí nessa terra do Piqui, nesse Goiás. Agradeço bastante aí toda a equipe da Campus Party Digital, Goiás, Brasil e Mundo. E grande abraço para vocês que ficaram aqui até 11h30 da noite, aí para curtir um pouco de algoritmos e aí prepararmos melhor aí para o mercado, de fato, né, para a vida, né? Grande abraço.